Glória a Deus. Como João orou, não desanima não, queridos. Isso vai passar. Como eu vi alguém dizendo uma vez, já passamos do meio do ano e vencemos. O que vir para frente, nós já temos a experiência. Então não é tempo de desistir, é tempo de nos fortalecermos, é tempo de levantarmos e buscar cada vez mais a presença de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá na carta aos Filipenses. E vamos durante os domingos aí estudar, aprender algo com o apóstolo Paulo com essa carta. E uma carta muito valiosa para os nossos dias. Filipenses 1, verso 1 e 2. Quando você acompanha também aí, está na transmissão, mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque, como acabamos de cantar, independente do que aconteça, Tu é Deus. Se as coisas acontecem do nosso jeito, muitas vezes esquecemos que o Senhor é Deus, porque achamos que somos os fortes, somos os poderosos, e o Senhor precisa nos mostrar que sem o Senhor nós não somos nada. Por isso, Senhor, que aprendamos, como essa música diz, independente daquilo que vivemos, aquilo que acontece conosco, seja alegria ou seja na tristeza, Tu continuas sendo Deus. Nada foge dos Teus olhos, dos Teus planos, dos Teus propósitos. Por vezes não compreendemos esse propósito, não compreendemos o que o Senhor realmente quer, mas se continuarmos firmes e olhando para o Senhor, que é o autor e quem irá consumar em nossas vidas toda a Tua glória e todo o Teu querer, perceberemos que tudo tinha um propósito, tudo cooperava para o nosso bem. Por isso, Senhor, receba esse culto e nos ensine isso nessa noite. E através da Tua palavra aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, e que, Senhor, nós que estamos aqui no prédio, possamos sair diferentes, ouvindo a Tua palavra. Teus filhos que estão em casa, te peço, ó Deus, que nada venha tirar a atenção deles. E em segundo, Senhor, que eles também sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. E que, Senhor, amanhã, na segunda-feira, ou hoje mesmo ainda, possamos praticá-la, para que o Senhor seja glorificado. Assim que eu oro. Amém e amém. Os irmãos não reparem em casa, se a gente ficar meio assim no culto, que foi meio invadido aqui por mosquitos, né? Sei lá se é mosquito. Então vocês não reparem em casa. Culto ao vivo tem esse negócio. Então Filipenses 1 e 2... Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse durante esses domingos, nós vamos estar aí estudando e vendo o que Filipenses tem para as nossas vidas, tem para nós. Essa é uma carta bem diferente do apóstolo Paulo. Tanto ela quanto a carta aos Tessalonicenses, ele começa de forma bem diferente. Ele não começa se defendendo do seu apostolado. Ele não começa dizendo, eu, apóstolo, servo de Jesus. Ele não começa desse jeito,
mas ele começa com um tom carinhoso, com um discurso diferente, um discurso de amizade, totalmente o contrário das outras cartas. Essa igreja de Filipos era uma igreja que para Paulo tinha um sabor diferente nas suas palavras, tinha algo que enchia muito o seu coração. Essa igreja começa na sua viagem missionária, e a gente encontra a história do início dessa igreja lá em Atos, capítulo 16, quando ele vai visitar a cidade de Filipos. E essa cidade de Filipos, ela tem uma história bem interessante. Ela leva o nome do pai de Alexandre Magno, logicamente chamava-se Filipe. Aí, Filipe, cidade com teu nome. E ele põe ali esse nome dessa cidade, Filipos, em homenagem ao seu pai. É uma cidade colônia de Roma, e muito influenciada, inclusive, pela própria Roma. E ele vai trabalhar ali naquela cidade, e ele percebe que Filipos é praticamente uma cópia da capital. E ela se orgulhava disso, pois para Roma essa cidade era uma cidade estratégica, uma cidade com vários tipos de cultos, inclusive o culto ao imperador, assim como na cidade, no Império em Roma. E ela tinha um orgulho muito grande disso, um orgulho de ser uma cópia, ou até mesmo podemos dizer, uma mini-Roma. Lá em Atos, capítulo 16, versos 20 e 21, vai dizer: e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e praticar. Se você ler Atos 16 depois, você vai perceber que Paulo está ali, ele e Silas, eles são presos, os dois são presos, e o pessoal fica meio revoltado com Paulo, o apóstolo, pois ele é seguido ali por uma menina, a gente já vai ver daqui a pouco sobre ela, e ele ora ali naquele momento, aquela menina é liberta de um demônio, e os seus donos perdem o lucro, e eles então criticam Paulo, querem prender, chamam os magistrados, chamam os líderes daquela cidade, e eles vão dizer: olha, esses caras aí estão ensinando coisa que para nós, romanos, não cabe. Pois eles tinham muito orgulho da sua tradição, eles tinham muito orgulho de serem romanos. E Paulo, ele vai ensinar em Filipenses que a nossa pátria, assim como para os romanos que tinham orgulho da sua pátria, nós cristãos precisamos entender que a nossa pátria é o céu. E, entre aspas, é lógico, o nosso orgulho é sermos cristãos, sermos discípulos de Jesus. É uma carta que muitos chamam de carta da alegria, carta da felicidade, e por isso eu intitulei essa série em Filipenses que nós vamos estudar sobre felicidade nos nossos tempos. E felicidade no nosso tempo, ou felicidade para os dias de hoje, justamente por entender que a felicidade, ela independe daquilo que nós estamos vivendo. E a nossa felicidade precisa ser centrada no Evangelho, ser centrada em Cristo Jesus. Porque se a gente ficar somente dependendo da felicidade para as circunstâncias, nós corremos o risco de vivermos tristes. A gente precisa pensar nisso. Por que felicidade para esse tempo? Porque muitas pessoas, e você talvez seja uma delas, ou você conhece pessoas assim, estão aí constantemente em busca da felicidade. Estão constantemente buscando formas, a qualquer preço, de serem felizes. Já falei isso em outras vezes aqui na igreja, que a gente busca felicidade muitas vezes em coisas materiais. Não que isso seja ruim, que cai entre nós,
A gente conquistar algo do nosso sonho é bom. Trocar o carro é bom. Não é? Não é, João? Né, Samira? Trocar o carro é bom. Né? O Mário, se tivesse aqui, eu ia perguntar uma pergunta para ele em casa. Pô, a gente chegar e colocar as mobílias na nossa casa deve ser uma sensação muito boa. Eu digo deve porque ainda vou ter a minha, vou ter esse prazer e essa alegria também. Então, isso também é bom, mas a nossa felicidade não pode estar centrada somente nisso, mas no Evangelho, na eternidade. A nossa felicidade precisa ser preenchida justamente por Deus. Porque muitas vezes você não alcança a felicidade porque aquilo que precisa ser preenchido é do tamanho de Deus. E ele vai dizer aí, nessa primeira parte dessa mensagem, que a grande questão de começarmos a ter essa felicidade, a gente precisa começar a derrubar alguns muros. A igreja de Filipos era uma igreja eclética, era uma igreja de diversidade. É uma igreja que tinha suas diversidades, mas o pensamento era um só, porque eles derrubaram alguns muros. A igreja de Filipos, quando começou, você vai perceber que ela, dentro daquela igreja, tinha todo o Império Romano ali dentro, representado. Quando ela começa, tem 3 pessoas, membros dessa igreja, no pequeno grupo do apóstolo Paulo ali, quando ele começa, o PGM em Filipos, tinha 3 pessoas totalmente diferentes. A primeira que se converte, lá em Atos capítulo 16, você vai ler isso ali por volta do verso 14, é uma mulher chamada Lídia. Lídia era vendedora de púrpura. Púrpura era um tecido muito caro para aquele tempo, então quer dizer, ela era da alta sociedade de Filipos. Ela era uma pessoa influente na sociedade, principalmente no comércio. Se converte também uma jovem, não aparece o nome dela, mas diz que ela era escrava. Então era uma pessoa que não tinha vida. A gente vai ver isso aí. Ela não tinha vida, era uma escrava. E se converte já lá no final de Atos 16, quando Paulo e Silas estão presos. Lembram que meia-noite eles estavam cantando? E a cadeia abre, e ninguém foge, aí vem o soldado, o carcereiro romano, ele vai se matar, e Paulo diz, não faça isso. Esse homem se converte, toda a casa dele. Então a gente encontra aí pessoas diferentes. Lídia, como eu disse, asiática, ela não era romana, ela não era grega, ela era asiática, ela era da alta sociedade. Então ela tinha muita influência na sociedade de Roma e de Filipos ali em particular. A jovem escrava grega. E detalhe, o escravo não era uma pessoa para os romanos. Escravo era somente uma ferramenta. Se uma ferramenta estraga, o que nós normalmente fazemos? Descartamos. Jogamos fora. Então, se aquela menina, a partir do momento que ela não servisse mais aos seus senhores, ela era descartada, ela era jogada fora. Como, pastor? Assassinada, jogada na rua como indigente, e as pessoas não iriam condenar os seus senhores, pois ela não era nada, ela não era ninguém. E essa menina é membro da igreja, a igreja que Paulo começa. E o soldado romano, funcionário público, servia ao império e está na igreja agora. Então, no dia de culto, domingo à noite, vão para a igreja, uma socialite, né? É isso que fala, né? Convertida, para lá a BMW, chega na igreja, provavelmente deu carona para essa jovem que era escrava, porque ela não tinha carro, porque a igreja primitiva era assim, ninguém tinha que era seu, tudo era de todos.
Então ela dá carona para ela até a igreja se reunir, quem sabe comprar um carro para ela também. E chega ali um funcionário público de Logan, né, para assistir o culto. E todos eles sentam e dentro da igreja o pastor Paulo pregando, e ali não tem a socialite, ali não tem a escrava e ali não tem o funcionário público carcereiro, ali tem filhos de Deus. Todos são iguais diante de Deus. Essa carta de Filipenses, ela nos ensina que a nossa felicidade, ela já começa quando a gente começa a derrubar muros na nossa vida. Quando a gente começa a aprender a olhar as pessoas como iguais. Como iguais no sentido da fé, como iguais no sentido de estarmos adorando ao Senhor. Temos sim diferenças, temos sim educação diferente, famílias diferentes, mas diante de Deus somos igualados a filhos de Deus, a filhas de Deus. Lídia, quando chegava na igreja de Filipos, com certeza ela não olhava atravessado para escravo. O carcereiro, quando chegava ali na igreja de Filipos, não chegava cheio de pompa, mas eles chegavam para adorar a Deus. Infelizmente, a nossa sociedade, ela tem sido cegada, está ficando cega, surda e muda. Lembra dos 3 macaquinhos, cego, surdo e mudo? Com relação justamente a esses muros que são colocados. Nós, como igreja, queridos, precisamos entender que o Evangelho nos transforma, que o Evangelho nos muda. E que nós precisamos entender que a nossa felicidade, se não depender do Evangelho, nós criamos muros. Nós olhamos por cima as pessoas, enquanto o Senhor nos iguala ao mesmo patamar. A sociedade que estamos, ela nos influencia a olhar o outro como menos, ou olhar o outro como mais. E vamos nos menosprezando. A igreja de Cristo, ela não pode ser influenciada por isso. Aliás, a igreja de Cristo, ela é contra a cultura. Pois enquanto a cultura ensina a discriminar, o Evangelho ensina que somos iguais. Ele ensina que muros precisam ser derrubados. Ele nos ensina que no mesmo lugar todas as etnias sentam juntas. Eu confesso para os irmãos que falta está fazendo de ver os haitianos conosco aqui no culto. Que falta faz aquela música, que eu não sei, né? Nem me atrevo a cantar, que é cantado em crioulo, né? Que é cantado em crioulo junto com eles. E todo mundo junto adorando ao Senhor. Porque quando nós estamos diante do Senhor Jesus, o Evangelho me ensina que eu sou igual a eles. Nós não somos diferentes. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E eu coloco descrentes aqui, irmãos, desculpe aí, não sei os comentários que vão surgir depois no YouTube, no Facebook, não sei se está indo para o Instagram agora também, está indo, isso, estou lascado, mas eu preciso falar. Mas descrentes que estão dentro das igrejas também, que carregam Bíblia, mas estão cegos, que discriminam. E discriminar, quando eu falo, irmãos, não é somente uma questão de cor de pele, mas questões sociais também. Que se acham melhores do que os outros porque são batizados e estão no rol de membro de uma igreja, mas que às vezes não estão no rol de membros do céu.
Quando eu olho essa carta de Filipenses e Paulo falando dessa alegria que tem nessa carta, a alegria justamente porque Filipos entendeu, não era uma igreja rica, não era uma igreja poderosa, não era uma igreja de grande status no império, mas ela entendeu o que é o evangelho da graça de Jesus. Uma igreja onde as pessoas chegavam e eram bem recebidas. Que a IBG nunca perca isso, de receber bem as pessoas, independente do jeito que elas estão. Desejar para as pessoas a mesma coisa que eu desejo para a minha vida. Os muros, eles são construídos, queridos, justamente por falta de entendimento. Nós construímos muros porque nós não procuramos entender o que está acontecendo. Então não discrimine ninguém. Não se julgue melhor do que ninguém. Aquele versículo que nós já conhecemos que diz: você que acha que está de pé, tome cuidado. Você que acha que está de pé. O segredo da felicidade, então, diante dessa adversidade, a gente poderia resumir numa única palavra, que é respeito. E quando eu entendo o respeito, eu consigo ser feliz, pois esse respeito me ensina que, ainda que o outro é diferente, eu respeito o pensamento dele e não vou ficar brigando por isso. Podemos conversar e, quem sabe, chegamos a uma conclusão. E aí a gente começa a entender como que nós estamos. Quando nós entendemos o respeito, quando nós entendemos o evangelho, quando nós entendemos que somos iguais perante Deus, eu entendo onde eu estou. Eu estou na presença de Deus. E os muros vão sendo caídos, a sociedade vai percebendo isso. E é interessante que quando nós atingimos a sociedade com esse entendimento de que somos todos iguais, a sociedade ela começa a cair na graça da igreja. O que é isso? Cair na graça. Ela começa a querer entender e a participar, a se envolver. O apóstolo Paulo ele usa duas palavras nesse texto, que nós lemos, 1 e 2 de Filipenses 1, que inclusive a gente usa aqui na igreja, em algumas outras igrejas também, como cumprimento. Mas a gente precisa entender essas duas palavras, pois às vezes a gente usa as palavras e vira jargão e a gente não entende mais o significado. Está aí o verso 2 que diz: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. As palavras são graça e paz. E às vezes a gente já fica ali no automático, né? Graça e paz, graça e paz, graça e paz, e a gente esquece do verdadeiro conteúdo dessa duas palavras. É igual bom dia, né? A gente dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite. E aí às vezes a gente nem está muito bem. Aí encontra uma pessoa na rua, bom dia. Você, bom dia, mas você não está bem. E a gente não entende que esse bom dia é que o seu dia realmente seja bom. Mas o meu dia não está bom, mas você deseja para a pessoa que o dia dela seja bom. Ou a tarde dela, ou a noite dela. E se eu entender isso, ainda que eu não esteja bem, eu vou pensar, não, eu vou receber essa palavra aí e meu dia vai ser bom. Graça e paz é justamente isso. A palavra graça no grego, ela vem de um verbo chamado charis, de uma palavra charis, que traz a ideia de alegria, brilho, beleza, graça. Que haja brilho sobre você, que haja beleza de Jesus sobre você. E isso só é conseguido justamente através do amor de Deus, que vem através de Cristo Jesus. Então eu só consigo ter sobre mim um brilho na vida, quando Jesus é esse brilho da minha vida. Porque fora dele não tem brilho. Fora dele, essa felicidade que tanto procuro não vai brilhar, não vai me alegrar, porque logo passa. A outra palavra, paz, vem do grego eirene, que era o cumprimento dos hebreus.
No grego é eirene, no hebraico shalom. São a mesma palavra. E era a forma deles se cumprimentarem. Então eles se encontravam na rua, shalom, ou eirene, se eles eram de fala grega. Eles estão dizendo, olha, que a paz do Senhor esteja sobre vocês. Mas a igreja primitiva, lá a igreja de Atos, ela amplia esse cumprimento e coloca a graça, fazendo referência à graça de Jesus, à salvação de Jesus. Então, o que Paulo está dizendo quando ele diz graça e paz, ele está dizendo, olha, que o brilho de Jesus esteja sobre vocês, e que essa paz que só o Senhor pode dar, reine sobre vocês. O Paulo está dizendo o seguinte, trazendo para uma linguagem mais atual, olha, tem uma luz no final do túnel ainda, porque está sobre vocês a graça de Jesus e a paz do Senhor. Paz essa que independe do jeito que estamos vivendo, uma paz que não é ausência de guerra, porque o mundo acredita que paz é não ter mais problemas, não é ter mais dificuldades. Mas essa paz que ele está dizendo é a paz de saber que o Senhor está no controle da nossa vida, que Ele está cuidando da gente nos mínimos detalhes, que Ele olha para nós como filhos, filhas do Senhor. Essa palavra ele diz para Filipenses e traz a ideia de união, de estar juntos, de congregar. Por isso ele diz, olha, irmãos, paz do Senhor, paz e graça do Senhor, porque nós estamos unidos na celebração. Está vendo? Essa palavra, essa frase, essa expressão vai muito além de simplesmente um cumprimento. E detalhe, ela era usada para todos, não era só para os crentes da igreja de Filipos, era para todos, pois esse era o desejo de Deus para todos. A nossa felicidade, ela é encontrada quando a gente entende que essa paz e essa graça atinge a nossa vida. E aí os muros vão sendo realmente derrubados. E tem um muro que ele é derrubado com essa expressão em graça e paz, que é o muro do pessimismo. Irmãos, como que é difícil lidar com pessoas pessimistas. Porque esse muro, ele vai sendo derrubado com essa felicidade, o muro da discriminação, o muro de saber que o brilho de Jesus está sobre nós, mas, gente, o muro do pessimismo é difícil. Se a gente entender o que é graça, que é esse brilho sobre nós, se a gente entender o que é paz, que é independente das lutas que eu vivo, mas o Senhor está do meu lado, não tem espaço para o pessimismo. O que seria o pessimismo? É achar que tudo vai dar errado. Já viu gente assim? Você chega empolgado para contar algo e diz assim, esquece isso. Isso não vai dar certo, não. Conhece gente assim? E aí você fica desesperado, tudo é dificuldade. E isso é muito ruim, porque a gente não consegue ser feliz quando a gente é assim. Muitas pessoas nesse tempo de pandemia estão vivendo um pessimismo, algumas até com razão. Pois é muita luta, é desemprego, é perda de renda. Mas nós que confiamos no Senhor, se a gente viver pessimista diante disso tudo, qual vai ser a esperança para aqueles que não têm o Senhor? Se você chega no seu trabalho ou na sua vizinhança, se você chega completamente arrasado e, como posso dizer, perdido no mundo, e as pessoas sabem que você é cristã, e você chega lá pessimista, elas vão dizer, pronto, se o povo que acredita em Deus está desse jeito, o que dirá de nós? Irmãos, a pior situação que os cristãos podem viver é a situação de perder a esperança. É a pior crise que o mundo pode viver.
É a crise se perder a esperança, pois o dia que a gente perder a esperança, que a esperança é o próprio Jesus, não nos resta mais nada. Por isso eu convido você a derrubar esse muro do pessimismo. Talvez você possa estar em casa, ou você que está aqui, e está pensando, é que o senhor não está vivendo o que eu estou vivendo. E posso dizer uma coisa, eu não estou vivendo o que você está vivendo, porque é para você viver o que você está vivendo, não é para mim viver. Eu estou vivendo os meus. Eu estou vivendo as minhas lutas, as minhas dificuldades. Obrigado, meu irmão. Eu estou vivendo minhas labutas. E a gente pode trocar algumas figurinhas depois, se você quiser, mas não posso perder a esperança. Porque se assim for, não me resta mais nada. Então que haja brilho sobre a sua vida com a graça de Jesus. E que haja paz sobre você. A paz de Jesus é aquela paz que, diferente da que o mundo traz. Lá em João 14, 27, ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, mas não tenham medo. Não tenham medo. Porque a paz que o mundo traz é aquela paz de ausência de problemas. Eu lembro de uma história, duas histórias que estão aqui. Uma eu sei que foi certeza real, porque a gente conviveu com a pessoa que ali pelo meado do ano de 2000 e pouquinho, ela ganhou na loteria, sozinha. Na época, eram mais de 200 mil ou 2 milhões. Era um dinheiro muito bom, muito bom. Era um dinheiro que a gente resolvia as contas e sobrava um troco. E aí você pensa assim, poxa, se eu ganhasse agora na Mega Sena, não sei nem quanto que está, deixa eu descobrir quem está jogando aqui. Vocês sabem, não? Mas imagine Mega Sena de final de ano, que é aquele valor, né, absurdo. Aí você pode pensar, se eu ganhasse aquele dinheiro, eu ia ter paz. Esse homem ganhou sozinho na loto naquele ano. E ele perdeu completamente a paz dele. O filho era envolvido com tráfico. Não estava devendo para os traficantes. Precisou sumir. Os traficantes descobriram que ele ganhou uma bolada na Mega Sena. O pai teve que sumir daquela cidade. O pastor daquela igreja em que a esposa dele ia, né? A esposa desse homem não era membro da igreja, contou tudo, sumiram da cidade, os traficantes foram atrás do pastor, o pastor teve que andar com escolta policial. Olha a situação. Tempos depois, ele recebe um telefonema do homem pedindo para ele ir na cidade que ele estava, pois ele queria conversar com o pastor, pedir conselho, pedir perdão por causa do transtorno que gerou para ele. E esse pastor contando para a gente, ele disse o seguinte: aquele homem tão rico, mas não tinha paz. A vida dele era ficar o dia inteiro dentro de casa, comprou roupa de mergulho para brincar de mergulhar na piscina, porque não poderia ir para o mar com medo. Na época era lançamento daquele carro Pajero, e o carro ficava só na garagem, não tinha nem rodado ainda, com medo de ser morto por traficantes. Acabou a paz. Quando Jesus disse que eu dou uma paz que o mundo não dá, é porque a gente acha que essas coisas trazem paz, elas trazem alívio em situações. Mas paz de verdade é saber que somos cuidados por Deus. Uma outra história, e essa eu não sei se é real, mas eu li, que conta a história de crianças que foram resgatadas após a Segunda Guerra. E eles foram levados pelos soldados ao alojamento, muito bem cuidados, banho tomado, roupa trocada, até achar a família dessas crianças ou irem para adoção, pois boa parte havia perdido as famílias.
da guerra. E durante as noites, essas crianças tinham terror noturno, elas acordavam gritando, desesperadas, apavoradas, e os soldados não sabiam o que fazer. E aí tinha um psicólogo no alojamento, eles foram conversar com ele para ver o que faziam, né? Porque já tinham feito tudo. E eles chegaram e falaram: essas crianças são bem cuidadas, cama quentinha, tem aquecimento no lugar, tem roupa limpa, eles tomam banho, dormem jantados, mas eles toda noite acordam desesperados. E o psicólogo pensou o seguinte: vamos fazer o seguinte, dê um pedacinho de pão para eles, quando eles forem dormir. Toda noite dê um pão. E na primeira noite as crianças foram dormir com um pedaço de pão no travesseiro. E elas dormiram igual anjinhos. Dormiram a noite toda. No outro dia os soldados ficaram intrigados, né? Porque o que tem de mágica nesse pão? E ele disse: olha, essas crianças passaram pelo terror da guerra. Ainda que tivesse um lugar para dormir, elas não tinham certeza se estariam vivas e se teriam o que comer no outro dia. Então elas passaram fome. E isso está ali gravado na memória delas. Ao dormirem com um pedaço de pão na mão, ainda que talvez isso aqui tudo pudesse estar destruído, mas se elas tivessem aquele pão na mão, elas sabiam que elas iam ter comida para aquele dia. Só para a gente entender qual é a paz que Jesus dá para nós. Pois Ele é o nosso pão que veio do céu. É a certeza de um amanhã. É a certeza de um cuidado amanhã, e às vezes um cuidado que a gente nem sabe que vai precisar. De um cuidado que muitas vezes a gente nem imagina que vai ter que clamar, mas Ele já está lá no amanhã. Essa é a paz que Ele nos dá. É isso que significa graça e paz. É saber desse cuidado de Jesus sobre nós e por nós. Que possamos aprender com a carta de Filipenses realmente a sermos gratos, realmente agradecer, entender o que é paz e viver a felicidade para o nosso tempo. Felicidade que precisa passar pelas demolições de muros, dos muros de racismo, muros de discriminações, pois somos iguais, e é isso que dá felicidade, dá alegria. A igreja de Filipos mostra a multiforme graça de Deus, e mostra que a salvação veio para todos, e que precisamos olhar a todos como amados e amadas do Senhor. Saber que o Senhor, e no Senhor, não estamos livres de problemas, não estamos livres de doenças, não estamos livres de lutas, mas estamos protegidos com a sua graça, o seu poder e a certeza do seu cuidado. Que essa semana, a sua semana, seja uma semana de felicidade, seja uma semana de muita alegria, mas a alegria que vem do céu para você, independente do que você vai passar. Eu queria orar com você, queria orar por você e pedir a Ele que traga sobre você a sua graça, a beleza da vida e a sua paz, a certeza de que Ele cuida. Vamos orar. Pai, nos ensine a vivermos a felicidade que vem do Teu trono. Nos ensine, Senhor. Nos ensine, Senhor, a ter a certeza de que a única fonte de alegria para a nossa vida é encontrada no Evangelho, é encontrada no Senhor. Pai, permita que não sejamos pessoas que discriminem. Ó Deus, retire de nós todo sentimento de altivez, pois o próprio Jesus nos deu exemplo. Ele conversava com o samaritano, ele conversava com leprosos, com gentios, como eram tratados os não-judeus, pois ele via todos como ovelhas que não tinham pastor. Ó Deus, que a IBG
seja uma igreja que tem as portas abertas, que recebe a todos como iguais e que anuncia as boas novas de transformação de vida, pois não podemos e nem devemos ser julgadores, mas sim anunciadores das tuas boas novas. E que, Senhor, a tua graça possa trazer o brilho de Jesus sobre nós. E que amanhã, Senhor, quando formos para os nossos afazeres, possamos ter a paz que só o Senhor nos dá. É assim que eu oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, querido e querida do Senhor. Tenha uma ótima semana. Se cuide. Se cuide. Use a máscara, use o álcool. E fica aí o meu abraço, bem apertado para amarrotar a sua camisa. Deus te abençoe. Vamos cantar ao Senhor.